Olha que humilhação que o Bolsonaro está sofrendo nas mãos do Donald Trump. Né? É humilhação mesmo. Primeiro eu vou explicar o que o Trump fez, por quê e por que é tão humilhante. É realmente humilhante. Tem especialistas dizendo que a maior humilhação da história da diplomacia brasileira é o Trump taxar o Brasil depois de tudo que o Bolsonaro fez por ele. Mas antes disso, se você é contra o Bolsonaro, esse desgoverno aí que está acabando com o país, se inscreve no canal. Aqui já somos mais de 100 mil pessoas, a gente faz oposição todos os dias. Então vem com a gente, se inscreve no canal. Vamos falar agora sobre o Trump. O Trump hoje anunciou que vai taxar o aço e alumínio que chegam do Brasil e da Argentina nos Estados Unidos. E ele disse que faz isso porque o Brasil e a Argentina estão promovendo uma política de desvalorizar suas moedas. O que quer dizer? Se o dólar está alto no Brasil, o Trump está culpando o Brasil, dizendo você está desvalorizando, o governo Bolsonaro está desvalorizando o real para o dólar subir de propósito. E isso é ruim para os fazendeiros norte-americanos. Veja bem que fazendeiro não tem nada a ver com alumínio e com aço, mas como é ruim, ele retalha, ele dá uma sanção em outra área, porque é uma área que o Brasil depende muito de exportar para os Estados Unidos. E o que acontece? Quando o dólar está alto no Brasil, o dólar chegou a 4,25, quase 4,30, para os exportadores brasileiros, para quem produz qualquer coisa no Brasil e quer vender para o exterior, você vende em dólares. E aí o seu produto fica mais barato lá no exterior. Porque imagina um produto que você vende por 10 reais, se o dólar está a 5 reais, custa 2 dólares. Se o dólar está a 1 real, seria 10 dólares. Aí o gringo lá, ele prefere, e quem quer vender para os gringos prefere que o real esteja baixinho e o dólar esteja nas alturas aqui. Então, é por isso que o Donald Trump fala, eles estão promovendo uma desvalorização da moeda deles, no caso do Brasil e da Argentina, para fazer uma concorrência desleal, porque aqui um brasileiro quer vender um produto para os chineses, ele vai vender em dólar, como o dólar está nas alturas, está valendo R$ 4,25, ele pode vender por menos dólares para os chineses. Já o americano, não, lá a moeda deles é o dólar, ele paga tudo em dólar, ele tem tudo em dólar, já o brasileiro não. Ele gasta em real, ele paga os salários em reais e ele vende em dólar bem baixinho. Por isso é uma concorrência desleal, diz o Donald Trump. E aí ele vai lá e taxa o alumínio e o aço brasileiros. Por quê? Porque a indústria do aço e do alumínio brasileiros dependem muito, muito de vender para os americanos. Então, quando ele taxa, ele põe uma taxa de 25%, os americanos vão comprar menos ou não vão comprar nada. E isso vai afetar, segundo especialistas, diretamente 300 mil empregos no Brasil. 300 mil empregos estão em risco agora com essa ação do Donald Trump. Mas por que isso é humilhante para o Bolsonaro? Por quê? Porque o Trump ele faz a mesma coisa com a China, ele taxa produto chinês, ele faz a mesma coisa com a Venezuela, com a Rússia, com todo mundo, principalmente com a China. Só que o presidente da China, da Rússia, da Venezuela, da Argentina mesmo, eles não dizem I love you, eu te amo, para o Donald Trump. Eles não ficaram 45 minutos depois lá da fala do Trump na ONU, esperando o Donald Trump sair no corredor, igual um imbecil esperando 45 minutos, só para vir e falar hey, I love you. Não ficaram, eles não puxam o saco do Donald Trump, eles não vão lá tirar foto com o Donald Trump e tratá-lo como um ídolo. Eles não deram para o Trump tudo que o Bolsonaro deu. O primeiro encontro do Bolsonaro com o Trump, ele aceitou que o Brasil desse uma isenção fiscal para produtos norte-americanos, trigo norte-americano, de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais que viriam de impostos para o Brasil, não vem mais. E o que acontece? Os produtores de trigo nacionais começaram a ter a concorrência dos americanos e começaram a demitir gente, porque vinha o produto americano para o Brasil. E aí não tinha como, eles têm máquinas melhores, tudo melhor, e eles concorriam com os brasileiros. Veja bem. O Bolsonaro também deixou que os americanos viessem para o Brasil sem visto. E quando eu, brasileiro, ou você, tenta entrar nos Estados Unidos sem visto e ver o que vai acontecer, você é tratado pior do que lixo, pior do que um animal. Se você tiver um cachorro, vão tratar bem melhor o seu cachorro do que você. Mas os americanos podem entrar no Brasil. Em contrapartida, o que o Trump fez? Ele prometeu que o Brasil ia entrar na OCDE. A OCDE é uma organização, ou na OTAN. Na OTAN não tinha como, porque a OTAN é o Tratado dos Países do Atlântico Norte. E quem sabe o mapa vê que o Brasil fica no sul, no hemisfério sul. Então não tinha como o Brasil entrar no Tratado do Atlântico Norte. Uma questão geográfica. E
Já depois de pouco tempo, o Trump já falou, não, esquece a OTAN. Quanto ao OCDE, o Trump enviou uma carta para o OCDE, documento oficial, dizendo que apoia a Argentina entrar na OCDE. Foi uma grande humilhação. Aí o Bolsonaro falou com o Trump e o Trump falou no Twitter, não, a gente também apoia o Brasil. Mas o que vale não é o que ele fala no Twitter. O que fala é o documento oficial. O documento oficial dizia que eles apoiam a entrada da Argentina na OCDE e não do Brasil. Mesmo depois do Bolsonaro fazer tudo o que fez e de falar I love you, de tudo isso, a entrada da Argentina. E a Argentina, na época, tinha um governo de direita, mas o Macri já estava para perder a eleição, todo mundo sabia que a Argentina ia mudar para um governo de esquerda. Aí a maior humilhação, o que o Bolsonaro fez? Ele também enviou uma carta dizendo que apoia a Argentina porque ele acredita que o Brasil será o próximo. Então, além dele ser traído, ele ainda tá bom, ele é o corno manso. Ele vai lá e ainda apoia a Argentina também, só para agradar ainda de novo os Estados Unidos. Para piorar, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. O primeiro são os Estados Unidos. Tá. O Brasil é autossuficiente, o Brasil não precisa importar etanol porque a gente produz. Nós produzimos etanol, nós não precisamos importar, nós já temos. Mas o Bolsonaro, em setembro, ele assinou um documento aumentando o limite, uma cota, de quanto o Brasil pode importar de etanol por ano, para um limite muito, muito maior que o anterior. Por quê? Porque agora o Brasil importa etanol dos Estados Unidos. Então o Bolsonaro, de novo, vai lá e faz outro favor para o Trump. Nós temos prejuízo, nós é que nos ferramos, mas os americanos estão felizes só para ele agradar o Trump de novo. Isso foi logo depois que o Eduardo Bolsonaro foi encontrar com o Donald Trump. Para quem não lembra, o Eduardo Bolsonaro foi lá encontrar com o Trump e o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, foi com ele. Aí os dois imbecis foram lá encontrar com o Trump e, logo depois do encontro, assinaram isso. Ó, vamos agora importar um monte de etanol dos americanos. A gente exporta etanol para outros países baratinho e a gente importa bem caro dos Estados Unidos. É ridículo, só o Brasil. Outra coisa, para quem não sabe, o governo Temer mudou uma coisa na Petrobras, que assim, a Petrobras extraía petróleo cru, refinava esse petróleo, como você percebe, qualquer coisa que você refina, que você faz alguma industrialização, esse produto se torna mais caro. E aí a Petrobras vendia petróleo refinado, o Brasil vendia petróleo refinado já para os Estados Unidos. Agora não. Agora o Brasil vende o petróleo cru, que não vale absolutamente nada, os Estados Unidos refinam, 70% das refinarias da Petrobras estão paradas, completamente paradas, não tem ninguém lá fazendo nada, porque a gente vende cru, eles refinam e a gente compra deles refinado, quando a gente podia refinar aqui, porque somos autossuficientes em petróleo. Mas não, nós, para dar dinheiro para eles, dinheiro nosso, dinheiro público, a gente dá para eles, a gente está vendendo o produto cru, eles vão lá, fazem a industrialização e a gente compra muito mais caro, quando seria 100 vezes mais barato refinar aqui no Brasil, geraria empregos aqui no Brasil, de brasileiros trabalhando, mas não, vamos gerar emprego lá, vamos pagar lá, e aqui a gasolina aumentando. É por isso que quando saiu a Dilma, a gasolina começou a aumentar, porque a gente passou a vender petróleo cru e comprar petróleo refinado. E agora a gasolina, toda vez que tem oscilação no preço do dólar, a gasolina vai aumentar, porque a gente está comprando o petróleo deles em dólar, pagando em dólar. Então se o dólar aumenta, a gasolina vai aumentar. O trigo, a gente está comprando deles em dólar. Se aumenta, o trigo aumenta. Se o trigo aumenta, vai aumentar o pão, vai aumentar o macarrão, vai aumentar massas, vai aumentar tudo. E a gasolina aumentando, aumenta o custo do transporte, isso vai para o consumidor final. Então tudo piora para nós, mas nós estamos fazendo muitos favores a eles. Aí chega Donald Trump, quando o real começa a desvalorizar e o dólar começa a subir, ele vai e ele diz, o Trump também tem o gado dele lá, e diz, não, agora eu vou taxar o aço e alumínio brasileiros. Assim, ele quer tudo e mais um pouco. E o Bolsonaro entrega tudo e mais um pouco. Aí o Bolsonaro respondeu, disse, não, eu tenho um canal direto com ele, eu vou falar com ele. Bolsonaro poderia, você vê que ele não tem canal direto com ele, porque se tivesse, o Trump ia perguntar para o Bolsonaro, ô Bolsonaro, o que está acontecendo aí? Ele ia conversar antes de anunciar. O que está acontecendo aí que o dólar está subindo tanto no Brasil? Isso é ruim para a gente. O que está acontecendo? Também é ruim para o Brasil, é péssimo para o Brasil, o dólar está tão alto. O que está acontecendo? Ele ia perguntar, iam negociar, conversar. Não. Ele simplesmente,
Toma, Bolsonaro, na cara, sem nem consultar antes, sem perguntar o motivo, e ainda acusando, dizendo que o governo Bolsonaro está aumentando o dólar de propósito, o que realmente parece ser. Eu não sei qual é o motivo, e eu não acho que o motivo seja para exportação. Me parece que o motivo é porque alguém lá no governo, amiguinhos do Guedes, estão comprando dólares. E você pode não saber, mas na Bolsa de Valores, quando você compra contratos de dólar, quando o dólar sobe 0,1 centavo, você ganha muito. Você não ganha 0,1 centavo, você ganha muito, muita grana. Então, quando o dólar sobe 10, 15, 20, 30 centavos, eles ficam todos bilionários. Eles ficam todos muito mais ricos. E aí eles vendem os contratos de dólar dele lá no futuro. E o Guedes começou a, o quê? A pegar as reservas internacionais que o Brasil tem. A Dilma deixou 340 bilhões de dólares de reservas internacionais. Na época isso era 1 trilhão de reais. Hoje isso é 1,2, 1,3 trilhão de reais. E o Guedes começou a despejar isso no mercado financeiro. Então, ele está pegando a reserva que o Brasil tinha para uma emergência e está despejando no mercado financeiro para os amiguinhos dele ficarem cada vez mais e mais ricos. É isso que o Guedes está fazendo. E o Guedes, ele tem um vídeo que eu fiz aqui faz muito tempo, que são os crimes do Guedes no mercado financeiro. São vários, não são poucos. Então, ele já tem experiência em manipular o mercado e em surrupiar dinheiro. O Guedes é experientíssimo nisso. Então, é isso que eles estão fazendo, por isso que o dólar está nas alturas. Não é para concorrer com os Estados Unidos, não. E tem uma coisa, o Trump tem o gado dele. As siderúrgicas brasileiras compram carvão dos americanos. Então, para elas produzirem aço e alumínio, elas têm que comprar carvão dos americanos. Quando elas começarem a produzir menos e vão ter que demitir gente, elas vão comprar bem menos carvão. Se elas estão comprando bem menos carvão, é ruim para a economia americana. Mas o Trump tem o gado dele não sabe disso. Quase ninguém sabe disso, então dane-se, o gado do Trump fica feliz. Os trumpistas, que é um gado tão burro quanto o gado bolsonarista, não acha que são melhores. São tão burros, tão imbecis e tão retardados como os bolsonaristas. O gado bolsonarista. Tem gente, eu comecei a ler os comentários, que ficou feliz com isso, porque eles acreditam que o Brasil do Bolsonaro está dando tão certo que o Trump está com medo que o Brasil tome o lugar dos Estados Unidos e vire o país a maior potência mundial. É isso que está acontecendo. Tem gente, vários comentários lá com mais de 1000 curtidas falando isso. Podem ser curtidas de robôs? Algumas podem, mas são várias respostas, várias pessoas que são reais que acreditam nisso. O gado bolsonarista é assim, eles têm um cabresto, eles são muito, mas muito burros, são retardados completos. E aí, o Bolsonaro está sendo humilhado, ele vai tentar falar com o Trump. A minha opinião, se perguntar, Thiago, você acha que vai acontecer o quê? Nas próximas horas ou nos próximos dias, eu acho que nas próximas horas ou no máximo amanhã, o Trump vai tuitar alguma coisa dizendo que não é bem assim, não, somos amigos, não, nós somos amigos sim, e não vai ser bem assim. Mas ele vai tuitar, mas oficialmente ele vai sim taxar o Brasil e dane-se o Brasil, ou ele vai pedir alguma coisa em troca. Ele vai falar, não, então eu não vou te taxar, porque o Trump faz isso muito. Ele anuncia uma taxa, ou impostos para algum país, ou alguma sanção econômica, o outro país vem conversar com ele e ele consegue uma outra coisa do outro lado. E aí o Bolsonaro vai falar, tá vendo? Meu poder de negociação, tem aqui um canal aberto com o Trump. E em troca, ele vai dar alguma coisa que é até pior. Mas ele vai conseguir enganar o gado dele e dizer, não, tá vendo? Eu consegui negociar, eu realmente sou amigo do Trump. Como se ser amigo do presidente dos Estados Unidos fosse alguma coisa boa em negociação, principalmente quando você é menor que o outro. Você não tem que ser amigo. Não existe amigo na geopolítica. Existe você cuidar do interesse do seu país. E o Bolsonaro, eu já mostrei aqui, expliquei nos últimos minutos, ele faz exatamente o oposto. Ele cuida dos interesses dos americanos. O Brasil poderia estar gerando muito mais empregos, muita gente que está desempregada poderia estar empregada só mudando essas políticas que o Bolsonaro tem para com os Estados Unidos. Por exemplo, parar de vender petróleo cru e importar petróleo refinado. Só isso já abaixa o preço da gasolina consideravelmente, faz com que a gente não dependa mais da variação do dólar, não dependa mais do preço que eles nos vendem o petróleo refinado e gera emprego nas nossas refinarias. Isso já abaixa o preço dos combustíveis, gera mais empregos porque tudo fica mais barato. Mas não, melhor gerar uns empregos lá e deixar os ricos americanos mais ricos. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte. Compartilha aí, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí. O Bolsonaro foi muito ou pouco humilhado? Eu acho que foi muito, mas muito mesmo. Falou.